Olá, amigas, amigos, irmãos de ideal, internautas que nos ouvem. Recebam, meus irmãos, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão por estarmos mais uma vez aqui, juntos, unidos em pensamento, apesar de distantes, mas unidos neste ideal. E então, dando início às nossas lives, como temos feito, nós convidamos a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus em prece. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, Jesus, irmão querido, exemplo de nossas vidas, amigo de todas as horas, médico de nossas almas. Mais uma vez, nos unimos em pensamento para juntos agradecermos todas as bênçãos que temos recebido ao longo da nossa existência, em especial pela oportunidade da reencarnação. Que possamos, Jesus, honrar a cada compromisso assumido na pátria espiritual, buscando o nosso aperfeiçoamento moral, buscando, Senhor, burilar esse diamante bruto que ainda somos muitos de nós. Permita, Mestre, que em teu nome os benfeitores amigos visitem os nossos lares e que eflúvios de paz possam ser derramados sobre cada lar. Que os nossos corações se encham de paz, de alegria, de gratidão, por estarmos juntos, aprendendo um pouco mais, não só para nós, mas acima de tudo, para usarmos deste conhecimento em prol da nossa transformação moral. Derramem sobre o nosso amigo Carlos Campetti energias salutares e que a sua palavra, sempre tão lúcida, tão esclarecedora e firme, chegue até nós, fazendo morada em nossas almas. E que a partir daí possamos reverberar o amor que aí vem. Abraça-nos, Jesus querido, e fica conosco uma vez mais. Que assim seja. E assim, meus irmãos, nós vamos então iniciar mais um mês, um novo eixo temático, e como não poderia deixar de ser, outubro é mês do codificador, mês de aniversário de nascimento do codificador. Então nós vamos ter um mês inteiro conversando sobre Allan Kardec. E aí, antes de apresentar então a programação, nós vamos chamar o Carlos Campetti para dividir a tela aqui conosco,
Seja bem-vindo. Muito obrigado, Darlene. Satisfação imensa. É a nossa saudação fraterna a você que está acompanhando a live. Satisfação imensa estar aqui, Darlene, com vocês nessa comemoração do nosso querido codificador. E aí nós vamos, então, antes de iniciarmos, só apresentar aos nossos irmãos a nossa programação deste mês. Todinha ela é voltada ao codificador. Então, o nosso eixo temático, Allan Kardec, o colaborador escolhido. Iniciando com a fala do Carlos, a vida do codificador. Na semana que vem, na próxima semana, teremos a presença do Cleidson, aquele menino sabido aqui de Mato Grosso do Sul, um prata da casa, conversando conosco sobre o método kardeciano. Dia 21, a Eulália Bueno, debutando aqui conosco, não menos querida, sabida, e vai conversar conosco sobre as obras da codificação. E fechando esse mês todinho em que vamos comemorar o nascimento do codificador, nós teremos a presença do Haroldo Dutra, que fará um fechamento. Doutrina espírita, conhecimento para a transformação. Desse modo, meus amigos, nós acreditamos que podemos rever um pouco mais sobre Allan Kardec, aprendendo, né, sobre o seu método, sobre as suas obras, revendo. E, por fim, o que é que nós fazemos com esse manancial de conhecimento. E, então, nós vamos deixar agora para o Carlos nos conduzir nessas reflexões da noite. Antes, porém, nós temos que contar aqui para vocês que esta live foi gravada. Por quê? Porque o Carlos não tinha agenda, como é da gente esperar. É bem difícil um horário, mas ele se dispôs. Então, gravamos antecipadamente para que o Carlos pudesse nos ajudar. Mais uma vez, Carlos, receba o nosso carinho e a nossa gratidão, né? E que os bons espíritos te inspirem, meu amigo. Muito obrigado, Darlene. A gratidão é mútua e agradecemos juntos a Jesus a oportunidade desse trabalho em conjunto, sempre uma alegria, uma satisfação imensa estar com a equipe da FEMS. Nós temos muito carinho. Nós vamos lembrar do nosso querido codificador nessa live de hoje, nessa conversa de hoje, e vamos rememorar que em meados do século XIX, a ciência avançava, surgiram os enciclopedistas, os positivistas, os iluministas e uma série de pensadores que despontavam, e a ciência começa a se liberar, então, do jugo da igreja, e surge a ciência como opositora da fé. O materialismo, então, graça e passa a imperar, e é tão efetiva a ação desses pensadores que o materialismo vai saindo dos círculos dos intelectuais e vai alcançando a massa. Então, as pessoas simples do povo começam a se deixar influenciar também pelas ideias do materialismo que passa a dominar aquela época. Paris era conhecido como a cidade-luz. Era de onde partiam as ideias que influenciavam o mundo todo. No entanto, era chegada a época anunciada pelo Cristo. Havia necessidade de uma doutrina compatível com a evolução da humanidade. Uma doutrina que não tivesse medo de enfrentar a ciência em pé de igualdade e que pudesse trazer para o homem o desafio da fé raciocinada. Uma fé que não é mera crença, mas que é convicção. Uma fé que não é simplesmente
a aceitação de dogmas, de liturgias, mas uma fé que questiona, que pergunta, que busca e que responde aos questionamentos que muitas vezes ficavam sem resposta diante do dogmatismo que era imperante na religião tradicional. No entanto, nós vamos ver que a própria ciência também vai criar os seus dogmas. É muito difícil que a gente consiga mudar os hábitos e realmente estabelecer novos paradigmas sem as influências dos paradigmas anteriores. Então, nós tivemos a criação também de dogmas dentro da ciência. Mas era chegado o momento que Jesus havia anunciado, e João registrou no capítulo 14, nos versículos 16, 17 e 26, sobre o Consolador prometido, onde ele começa registros que Jesus teria dito aos discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então, o Consolador estava com os discípulos, estava com as pessoas que tinham o contato com Jesus. Jesus era o Consolador naquele momento. Era a expressão do Cristo na Terra. Mas ele teria que partir. E ele, então, anuncia que viria um novo Consolador. Então, era o momento do cumprimento desse plano da espiritualidade superior, um planejamento feito ao longo de milênios, e que se cumpriria na medida em que a humanidade avançasse e amadurecesse. Dentro desse projeto, a 3 de outubro de 1804, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivaio, de uma família de magistrados, e que ele teve avô juiz. Então, a família toda era dedicada praticamente à magistratura, mas ele vai ter uma outra escolha. Ele é mandado pelos pais, que eram católicos, estavam mais ligados à questão da Igreja Católica, para o Instituto em Yverdon, o Instituto de Pestalozzi, na Suíça. E Pestalozzi era de orientação protestante. E o menino, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, vai conviver com diversas nacionalidades, companheiros que vinham de vários países da Europa para a educação no Instituto Pestalozzi. E ali vai ser forjado o caráter tolerante, perseverante, dedicado ao estudo sério daquele que viria a ser mais tarde o codificador do Espiritismo. Então, desde pequeno, como ele se destacava, e era hábito de Pestalozzi fazer isso, não era apenas com o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele tinha o hábito de fazer com que os próprios alunos cooperassem uns com os outros. Então, aquele que sabia mais de um certo conteúdo ajudava os que sabiam menos. E Hippolyte Léon Denisard Rivaio auxiliava ainda, jovenzinho, os seus colegas de estudo, porque tinha muita facilidade de apreensão dos conceitos. E foi aprender toda a base da educação que vai nortear os seus passos posteriormente, como também pedagogo, por toda a sua vida. Então, a sua vida até os 50 anos foi essa vida de formação no Instituto Pestalozzi. Então, quando alcança uma certa idade, volta para Paris e se integra dentro da comunidade como professor. Vai conhecer mais tarde Amélie Boudet, com quem se casa. Ela era uns 10 anos mais velha que ele, e ele escreve vários textos, várias obras, e ganha um prêmio, ainda jovenzinho, não deveria ter por volta de 25 anos, era jovem ainda. Ele ganha um prêmio pela Academia de Arras,
por um trabalho que ele apresenta que se chama Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Infelizmente, uma obra pouco conhecida, e ela está disponível, nós podemos encontrá-la na internet. E eu diria, com toda sinceridade, de uma atualidade impressionante, porque o Brasil, por exemplo, que se espelhou na educação francesa durante um bom tempo, depois foi se afastando, hoje precisaria dessa reforma proposta na educação àquela época. E veja que nós estamos falando do século XIX. Nós estamos falando antes dos anos 1850, antes de meados do século XIX. Depois nós tivemos o século XX, estamos no século XXI. E hoje ainda, se nós formos examinar, está atual o pensamento apresentado por Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que era um pensamento que ele amadureceu a partir da educação que recebeu de Pestalozzi. Mas ele era um homem de ciência, dedicado à ciência da sua época, e conheceu o magnetismo de Mesmer, estudou o assunto. Ele era magnetizador, mas muito racional, muito lógico. Ele aprendeu com Pestalozzi e diz que sempre aplicou essa metodologia em sua vida. A observação, a comparação, o julgamento para, então, de fato, tomar a decisão. É em 1854 que ele vai travar contato com... Ele se encontra com o seu Pottier, que era um amigo dele, também magnetizador, e o seu Pottier, na conversa com Hippolyte Léon Denis Arrivaio, fala a respeito do magnetismo e diz que estão sendo magnetizadas as mesas. Então, Hippolyte Léon Denis Arrivaio não viu nada de novidade nisso, achou até muito natural que se pode magnetizar pessoas, se pode magnetizar também os objetos, não é? Mas ele vai ter um outro encontro com o seu Pottier e vai dizer para ele que as mesas estão respondendo a perguntas, as mesas estão falando. E aí ele tem uma reação de uma pessoa muito centrada, de uma pessoa que realmente tem um pensamento científico. Ele vai dizer, e ele registra isso, está em obras póstumas, né, publicado depois da sua desencarnação. Isto agora, repliquei ele, é outra coisa. Isto agora é outra coisa. Só acreditarei quando vi e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Porque era o que ele tinha aprendido no magnetismo, não é o sonambulismo. E então, em maio de 1855, ele vai, pela primeira vez, presenciar o fenômeno das mesas girantes na casa da senhora Pleine Maison. E ali ele observa que as reuniões são tanto quanto levianas, porque as perguntas não são sérias. E ele vê, então, é uma espécie de brincadeira. Mas ele é convidado ali mesmo para visitar a família Baudin. Então, Rivaio começa a frequentar a casa da família Baudin. Tinha duas garotas, jovenzinhas ainda, que eram médiums. E as reuniões começam a ficar cada vez mais sérias, porque ele chega, observa, e na reunião seguinte ele começa a trazer perguntas sérias. E aqueles espíritos que eram mais brincalhões, mais descontraídos, já começa a ceder lugar para espíritos que passam a buscar trazer respostas também sérias àquelas perguntas sérias. E ele observa, então, logo de saída, a grandiosidade do fenômeno e das suas consequências. Era realmente perspicaz, um espírito de uma evolução bem grande já, e ele, então, inicia os estudos sérios. E ele afirma que encontra a resposta que buscou durante toda a vida para explicar as condições, as situações da humanidade, o porquê da situação da humanidade, quais são as suas expectativas. Passado um tempo, ele recebe cerca de 50 cadernos com anotações
teria sido entregue a ele por Didier, que mais tarde viria a ser o editor das obras de Allan Kardec. Até então, ele ainda é Hippolyte Léon Denis Rivaio. Eles reconhecem no professor Rivaio uma pessoa séria, que saberia dar um destino para aquelas perguntas e respostas que eles haviam coletado em diversas reuniões ao longo do tempo. E então, Hippolyte Léon Denis Rivaio pega esses cadernos e começa a examinar os cadernos. E ele vai fazer uso do método experimental dedutivo para poder, então, ir confirmando aquilo que ele encontra naquelas respostas ao longo do tempo. Em 1856, ele frequenta a casa do senhor Rostand, e ali ele conhece a médium senhorita Jafé, também jovem ainda, que vai auxiliar Kardec na revisão depois daquele material todo que ele tinha recebido, que ele tentou ir ordenando com o tempo, e começa então a se desenhar uma obra. Ele não tinha intenções de publicação, ele não pensava nisso, mas ele trabalhou naquele período com cerca de 10 médiuns, que auxiliam ainda Hippolyte Léon Denis Rivaio. Ele está investigando, ele está buscando, ele está procurando entender, e chega um momento em que ele é informado de que era necessário publicar, mas que ele não se preocupasse, porque quando chegasse o momento, os espíritos o avisariam. Ele só precisava estar preparado. Então, ele começa a fazer a revisão de tudo. Vai revisando o material, ele vê que realmente há material para um livro. Bom, surge a questão da assinatura. Ele era um homem conhecido na sociedade. Ele era premiado, inclusive, como a gente disse, pela Academia de Arras. Era um professor conceituado, era um homem conceituado no campo da ciência, e o nome dele tinha peso. E ele, então, quando observa o que os espíritos trazem, ele não quer confundir aquela obra nova com a obra do homem. E no dilema, então, ele precisa encontrar uma saída. E ele vai se lembrar de uma conversa que ele tem, uma das vezes, com Zéfiro, que era um espírito familiar. E Zéfiro havia informado a ele sobre uma encarnação que ele tinha tido ali mesmo na Gália, aquela região da França, não é? Que era a Gália antiga, e que ele tinha sido um sacerdote druida, que tinha tido o nome de Allan Kardec. Então, para não confundir a obra que ele vai chamar dos espíritos e não do homem, para que não se confundisse essa obra dos espíritos com o homem, Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele então assina com pseudônimo, sem ânimo de se esconder, porque não era essa a ideia dele. O que ele queria era anonimato, ele não queria aparecer como pessoa, não é mais. Ele, inclusive, vai escrever depois que não imaginava o que iria acontecer, não é, com o lançamento dos livros que sucessivamente iriam aparecer, e como o nome dele acabou muito conhecido. Então, ele assina a obra como Allan Kardec, e a 18 de abril de 1857 é lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas em 3 partes, que tratava, então, da doutrina espírita, as leis morais, esperanças e consolações. Aí, nós vemos esse trabalho magnífico que surgiu naquele primeiro momento, 501 perguntas. Ele teve o selo de autorização de impressão, que era ainda todo acompanhado pela Igreja Católica, mas recebeu o selo de impressão, e ele segue trabalhando, segue em contato com esses médiuns. Em 1860, nós vejam que foram de 18 de abril de 1857 a 1860, em torno de 3 anos. Então, em 1860, se consolida a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A Revista Espíritas já existia desde 1858, que foi outra obra magnífica que ele deixou
para a nossa ilustração, para o conhecimento daqueles momentos iniciais do Espiritismo, porque ele usava a Revista Espírita como um verdadeiro laboratório. Ele comenta, inclusive, também está publicado em obras póstumas, que ele inicialmente sentiu dificuldade, porque tinha que haver um investimento, ele não tinha muitos recursos, e recorreu a um senhor que tinha condição de sustentar financeiramente a Revista Espírita. Mas o homem começou a dilatar a resposta, aquela situação toda, e Allan Kardec, então, conseguiu fazer a publicação por conta própria. Ele disse depois que agradecia muito, porque ele, então, podia decidir o que colocar, o que não colocar, sem interferências externas, alheias, e de quem não conhecia a obra que ele estava realizando. Então, a Revista Espírita, a partir de 1858 e até a publicação de 69, apesar de ele ter desencarnado ali logo no começo, não era 31 de março, começo do ano ainda, mas deixou muito material. Então, nós podemos considerar que também a revista de 1869 é de punho, do próprio punho do codificador. Então, Allan Kardec vai receber muitas cartas e, em grande parte, ele recebe críticas, ironias, incompreensões, pessoas que faziam chacota do espiritismo. E nós vamos encontrar um conto maravilhoso que é colocado no capítulo 52 de um livro maravilhoso que Hilário Silva escreve esse conto, que se chama Há um Século. E o livro é O Espírito da Verdade. Esse livro é imprescindível a leitura, sinceramente. Para nós que somos espíritas e para não espíritas, é de leitura indispensável, é necessário demais. Então, nesse conto, Hilário Silva relata a dificuldade do codificador. Eu vou fazer um breve resumo aqui para ver como era difícil. Ele estava num daqueles dias, a mesa cheia de correspondência, muitas críticas, comentários difíceis, e entra então a Amélie Boudet, a esposa de Allan Kardec, a doce Gabi, com um pacote que havia chegado do correio. E o pacote estava bem preparado, e então ele recebe o pacote e abre o pacote e encontra uma obra ricamente encadernada. E quando ele abre, não é, a portada, ele vai encontrar uma carta, tinha uma carta explicativa. Ele então pega a carta e vai ler, e há um relato. E a pessoa que mandou para ele diz assim, que ele era muito uma pessoa pragmática, já ainda jovem, conheceu aquela com que ele se casou, e os dois tinham uma vida maravilhosa juntos, se amavam muito, mas ela ainda jovem se enfermou e morreu muito cedo. Ele, então, perdeu o sentido da vida. Ele trabalhava com um livreiro, como encadernador, mas começou a faltar o trabalho, foi ameaçado várias vezes, e ele estava desanimado, e numa noite de desespero, ele tomou decisão. Ele não aguentava mais, a vida não fazia sentido para ele, ele se encaminhou para a Ponte Marie, do Rio Sena, ali na Ponte Marie, e ele, então, quando foi se apoiar numa balaustrada para subir e saltar na água, ele pensava, vai ser fácil, eu não sei nadar, eu caio dentro da água, em seguida estarei morto. Mas na hora que ele apoia para subir, ele toca um volume meio úmido e o volume cai no chão. E ele olha, era um livro. Então ele pega aquele livro umedecido e na luz mortiça de um poste ele abre e encontra escrito, este livro salvou minha vida. E ele então começou a ler, e foi lendo o livro daquela sofreguidão, encontrando respostas, e a gente pensa que possivelmente fosse
não é ainda a primeira edição, não sabemos dizer, não é? E então, ele escreve que a partir dali, a vida dele mudou completamente. E que, então, em sentido de gratidão, ele estava enviando, encadernou o livro e enviava para o senhor Allan Kardec com um profundo agradecimento, porque aquele livro tinha também salvado a vida dele. E quando Allan Kardec abre a portada, ele encontra realmente escrito, vem assim, este livro salvou minha vida, e vem uma assinatura. E embaixo vem, também a minha, e a assinatura do remetente da carta. Então, Allan Kardec se levanta, vai até a janela, olha a multidão passando, respira e volta para a escrivaninha para dar continuidade ao seu trabalho. E ele vai escrever, então, que naqueles momentos difíceis, ele se elevava acima da humanidade e olhava a humanidade com os olhos, não olhando as pessoas, mas o ser imortal, a criação divina, e investia com todas as forças no seu trabalho de educação moral da criatura. O maior educador que nós encontramos da moralidade do ser depois do Cristo, aqui para a humanidade. E nós, então, vamos ver que em março nasce a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é definitiva, é uma edição refundida, agora com 1019 questões em 4 partes. Das causas primárias, com 4 capítulos, do mundo espírita ou dos espíritos, com 11 capítulos, das leis morais, com 12 capítulos, das esperanças e consolações, com 2 capítulos. O Livro dos Espíritos é elaborado com uma maestria que só um espírito superior poderia realmente estruturar a obra daquela maneira. Ele vai, então, colocar o arcabouço, a estrutura da doutrina naquele livro. E a gente se pergunta, será que ele já tinha, naquele momento, a noção? Pode ser que em 1857, quando saiu a primeira edição, ele não tivesse ainda a noção. Mas nesse período de 3 anos, ele amadureceu, e quando ele refunde a obra, que ele vai lançar a segunda edição, ele já lança o arcabouço da doutrina espírita, como ela seria desenvolvida depois. Então nós vamos encontrar, aqui é uma breve referência, que merece aprofundamento, é do Livro dos Espíritos que vão nascer as outras obras de Allan Kardec. Na primeira parte, que são das causas primárias, que tem 4 capítulos, vai nascer a Gênese, que é o último livro escrito por Allan Kardec. E que interessante. E também, Obras Póstumas apresenta aspectos dessa primeira parte. Na segunda parte, que é do mundo espírita ou dos espíritos, vai nascer dessa segunda parte o Livro dos Médiuns, parte do Céu e Inferno, algo da Gênese, o que é o Espiritismo e algo das Obras Póstumas também. Na terceira parte, que são das leis morais, esse é a maior, são 12 capítulos, é a maior parte do Livro dos Espíritos, é dessa terceira parte que nasce o Evangelho segundo o Espiritismo, que desenvolve esse aspecto, não é, das leis morais, e também parte da Gênese e de Obras Póstumas. E da quarta parte, das Esperanças e Consolações, que só tem 2 capítulos, nós vamos encontrar o desenvolvimento em Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo, e parte da Gênese e Obras Póstumas. Então, o Livro dos Espíritos, como nós dissemos, maestria do codificador, e vejam só que nós o chamamos de codificador porque ele não assume como autor, ele não é autor da doutrina espírita. Tanto é que ele coloca que é o livro dos Espíritos, e vai dizer que a doutrina espírita é uma obra coletiva de construção da colaboração entre os espíritos desencarnados e os encarnados. E vai falar da pleiade de trabalhadores do espírito de verdade. E que nós sabemos que ele, encarnado, fazia parte dessa pleiade. Porque para receber as respostas que constam do Livro dos Espíritos, era preciso saber fazer as perguntas.
Era necessário realmente um tino, uma capacidade que Camilo Flammarion, no dia do enterro, né, do corpo de Allan Kardec, no discurso que ele faz do cemitério, ele vai afirmar que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então vejam só, no livro, na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, ele vai estabelecer os princípios básicos da doutrina espírita. Algumas pessoas dizem que são 5, outros que são 8, alguns dizem que são 13, nós já vimos até 15 princípios, porque depende da análise que nós fazemos, depende do desenvolvimento que a gente quer dar para cada um daquilo que a gente chama os princípios básicos. Nós vamos citar 8, que consideramos que eles são a base para o desenvolvimento de tudo mais que a doutrina espírita apresenta. Bem sinteticamente, é a base. A existência de Deus é o primeiro deles, a existência e sobrevivência do espírito, e aí nós poderíamos até comentar muito rapidamente, não é? Olha o tirocínio desse codificador. Ele vai, logo no início, tratando da existência de Deus, depois de uma introdução magistral que ele faz, ele vai lançar a primeira pergunta, fazendo o corte da filosofia antes de Allan Kardec e a filosofia depois de Allan Kardec. Nós estamos falando do codificador, e não é endeusar o codificador, é reconhecer o seu mérito. Ele é um filósofo não reconhecido pela academia até hoje, mas que será reconhecido algum dia. Um filósofo do valor de Sócrates, que veio nos tempos posteriores a Sócrates para dizer o que Sócrates não pôde dizer na época, e para resgatar o que Jesus tinha dito e continuarem aprofundando, como Jesus havia prometido na promessa do Consolador prometido. Então, a existência de Deus, a existência e sobrevivência do Espírito, não agora mais como algo hipotético, como se nós fôssemos fantasminhas depois da morte, uma fumacinha ou qualquer coisa assim. Não, agora, com o Espiritismo, o Espírito é um ser concreto, a ponto de um padre, na época, escrever que o Espiritismo era materialista, porque dizia que tinha matéria até no mundo espiritual. E, de fato, tem. Não a matéria como nós a conhecemos, mas a matéria mais purificada. Mas tem também o Espírito, a essência divina, que manipula essa matéria na busca e no rumo da construção da sua evolução espiritual. No terceiro ponto desses princípios básicos da doutrina espírita, nós podemos colocar a comunicabilidade dos espíritos. Então, a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, a comunicabilidade desses espíritos conosco, os encarnados, e depois vem, como quarto, a reencarnação. Muito apropriadamente, no ponto 4, não é, no intermédio desses princípios, a reencarnação como necessidade para a evolução das criaturas que estamos nesse planeta aqui, que é a Terra, que agora recém entra no período da regeneração. O quinto é a lei de causa e efeito, um princípio fundamental para o entendimento da justiça divina. E um sexto seria o livre-arbítrio, que havia pessoas à época, e ainda hoje há pessoas que pensam que nós não temos livre-arbítrio, e aí Allan Kardec vai dizer, então não temos também responsabilidade? Então nós temos sim responsabilidade. O livre-arbítrio, a liberdade de decisão, nos dá, então, a responsabilidade pelas decisões que nós tomamos. E o sétimo princípio básico pode ser considerado a lei de evolução. O entendimento da lei de evolução é fundamental para nós espíritas e para aqueles que querem acompanhar o progresso da humanidade na atualidade. Saindo daquela condição de vítima do destino para nos tornarmos conscientes de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Que Deus não castiga ninguém, porque dentro desses princípios vai nascer naturalmente a necessidade de analisar a questão da justiça divina, que é a última lei moral que Kardec coloca, não é? A lei de justiça, amor e caridade. E o oitavo ponto é a pluralidade de mundos habitados. O Espiritismo, sem entrar nessa história de UFOs, de ficar examinando essas questões, mas nos coloca muito claramente, a Terra não é o único planeta habitado.
Isso seria ilógico, irracional, não faz sentido. Então, não há vazio no universo. Todos os espaços estão ocupados. Nós é que não podemos ver isso em função das nossas limitações. Então, Allan Kardec vai nos colocar que esses ensinos, eles não são apenas ensinos teóricos, mas são fatos narrados por autores encarnados e desencarnados, propostas de vida para cada um de nós, e que vem abrir a nova era, a era da regeneração da humanidade. O Espiritismo nasceu nesse período de transição, de expiação e provas para a regeneração, para informar essa realidade, preparar a humanidade para adentrar, então, nessa era da regeneração. Nós observamos, então, dentro desse breve relato, o nosso tempo está terminando, que Allan Kardec soube ser humilde, mas também austero consigo mesmo, e sério com o trabalho que ele assumiu a responsabilidade de realizar. Num dado momento em que ele começava a sentir o peso da responsabilidade, foi quando foi anunciado que ele precisaria publicar e que ele foi entendendo que havia ali uma missão, ele pergunta: e se eu falhar na missão? E o Espírito de Verdade responde para ele taxativamente, dizendo: e você acredita que Deus colocaria uma obra como essa sobre os ombros ou sobre a cabeça de um único homem? Se tu falhas, outro fará em teu lugar. Então, ele sabia que não estava predestinado, ele estava convidado a uma tarefa muito importante, mas que ele poderia falhar, porque dependia do livre-arbítrio dele. Mas ele soube respeitar o compromisso e realizar a sua tarefa em escassos 15 anos de dedicação a essa obra que, de fato, tem mudado a vida, não apenas dele mudou, mas a vida de muita gente, inclusive a nossa, porque quando nós, mesmo tendo nascido em um lar espírita, fomos na nossa infância para a adolescência, conhecendo mais profundamente a doutrina espírita, nós podemos dizer hoje que nós somos espíritas por convicção, e que na realidade não existe espírita que não seja por convicção, porque aqueles que não têm convicção se afirmam espíritas, estão classificados por Kardec como os espíritas imperfeitos, aqueles que ainda não têm uma consciência plena do significado dessa proposta, uma consciência que nós estamos procurando alcançar nessa luta para realizar a condição do verdadeiro espírita colocada por esse codificador, que é impressionante em suas palavras, quando ele diz que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Foi o que ele fez vivendo conosco, porque ele foi a expressão daquilo que escreveu. Como Cristo, ele viveu aquilo que ele nos ensinou. E nós temos, então, esse exemplo digno de ser seguido, esse codificador que merece o nosso respeito, que merece a nossa comemoração, merece a nossa dedicação a essa obra magnífica que propõe a reforma completa da sociedade. Neste momento, o Espiritismo está adentrando o período da influência na sociedade, saindo do período religioso, que Kardec previu, para adentrar o período da influência social, da influência na sociedade, quando então começa o Espiritismo a influenciar a mudança das estruturas da sociedade pela mudança da estrutura do indivíduo e da família. Que Jesus, no Divino Mestre, nos siga amparando sempre, e muito obrigado, querido Hipólito Leão Denis Arrivaio, querido Allan Kardec, pela obra magnífica que nos deixou. Verdade, Carlos. Só podemos agradecer, né? Agradecer por termos também esta oportunidade, nesta encarnação, de aprendermos, de, muitas vezes, como você disse aí ao final, às vezes o nosso comportamento é que faz a diferença, né? E aí que a gente continue firme
nesta caminhada. Mas muito obrigada, né? Obrigado. E vamos, meus amigos, este mês, durante todo este mês, ouvir e estudar um pouco mais sobre Allan Kardec. Que, como o Carlos bem disse, nós temos que ter uma convicção, né? Então, que a gente prossiga dessa forma. E aí, Carlos, na próxima semana, no dia 14, nós teremos a presença do Cleidson Omido, que vai trabalhar conosco a questão do método. Então, nós estudaremos o método kardeciano. Né? Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada, meus amigos. E até semana que vem. Recebam o nosso abraço carinhoso e muita gratidão.